Bem-vindos à aula de número 154, as taxas de câmbio interlocais. As taxas de câmbio interlocais. Nós estamos aqui no capítulo 17, esse é o item 15 do capítulo 17, da troca indireta, e vocês viram tanto pelo item 13, quanto pelo item 14, né? Item 13, tamanho e composição dos encaixes, o que leva a uma nação, por exemplo, realmente ter uma balança efetivamente comercial favorável, né? Ou seja, um enriquecimento está intimamente ligado com os encaixes dessa população. E aí, Mises vai lá no item 14, o balanço de pagamentos, e começa a fazer o quê? Começa efetivamente a descrever o que é o balanço de pagamentos para um indivíduo, como ele enriquece, né? Quando um indivíduo, então, ele explica que o balanço de pagamentos para um indivíduo fala muito mais do que um balanço de pagamento para 10 indivíduos, para um grupo de 10, para um grupo de 1.000 e para um grupo gigantesco populacional, como uma nação. Porque o balanço de pagamentos de uma nação não fala nada sobre as trocas que acontecem internamente, que geram riqueza, com toda certeza. Correto? E é esse o grande ponto que nós temos sempre que nos atentarmos. Nós vamos tratar do item 15, taxa de câmbio interlocais. Como nós fazemos, estamos fazendo a leitura a partir do PDF. Suponhamos, em primeiro lugar, que só exista um tipo de moeda. Assim sendo, o que é válido em relação aos preços das mercadorias é igualmente válido em relação ao poder aquisitivo da moeda em diversos lugares. Então, primeira suposição, primeira construção, para ficar fácil da gente entender as taxas de câmbio interlocais entre os locais. Vamos primeiro analisar uma questão quando não há diferença entre as moedas, porque só há uma moeda para todo mundo. Assim sendo, o que é válido em relação aos preços das mercadorias é igualmente válido em relação ao poder aquisitivo da moeda em diversos lugares. O preço final do algodão em Liverpool não pode exceder o preço em Houston, Texas, mais do que o custo de transporte. O preço final do algodão que sai de Liverpool não pode exceder o preço que chega em Houston, Texas, mais do que o custo desse transporte. Se o preço em Liverpool for além desse valor, os comerciantes embarcarão algodão para Liverpool, produzindo assim uma tendência de retorno ao preço final. Ora, se a pessoa estiver cobrando em Liverpool mesmas moedas, então não existe diferença de preço a não ser de deslocamento de logística. Se alguém está cobrando lá em Liverpool mais caro do que cobra no Texas, muito em breve alguém vai estar aí mandando o algodão para lá, porque lá está se ganhando mais, está se fazendo um preço diferente do preço competitivo. Está se fazendo distinção de compradores. Não havendo obstáculos institucionais, mas ninguém pode botar o algodão na Inglaterra. Então, você se lembra do que acontece quando há essa distinção e como que pode acontecer quando há obstáculos institucionais. O preço em Nova York de uma ordem para pagar certa quantidade de florins em Amsterdã não pode exceder o montante representado pelos custos de remeter as moedas metálicas, o embarque, seguro e juros no período gasto nessas operações. Então, se não houver proibição nenhuma, ou gastos institucionais, então tem que emitir um imposto sobre tal coisa para você poder embarcar, se não tiver obstáculos institucionais, o preço em Nova York de uma ordem para pagar certa quantidade de florins em Amsterdã não pode exceder o montante representado pelos custos de remeter essas moedas metálicas, nem o embarque, o seguro e os juros no período, que são gastos nessas operações.
Então, logo ultrapasse esse ponto, o ponto natural, por assim dizer, o ponto de exportação do ouro, Gold Export Point, torna-se lucrativo remeter ouro de Nova York para Amsterdã. Tais embarques forçam a taxa de câmbio do florim em Nova York a cair abaixo do ponto de exportação do ouro. Há uma diferença entre a configuração de taxas de câmbio interlocais das mercadorias e das moedas. Graças ao fato de que as mercadorias deslocam-se apenas numa direção, qual é a direção? Dos locais onde há excedente de produção para os locais onde há excedente de consumo. Há uma diferença entre. Cara, de novo isso. Há uma diferença entre. Não sei por que está acontecendo isso, eu já desisti de entender. Há uma diferença entre a configuração das taxas de câmbio interlocais das mercadorias e das moedas, graças ao fato de que as mercadorias deslocam-se apenas numa direção, ou seja, dos locais onde há excedente de produção para os locais onde há excedente de consumo. Você produz algodão em Liverpool e vende, o que Mises colocou aqui acima, como premissa, pelo mesmo preço, o algodão em Liverpool e em Houston, Texas, a menos dos custos de logística, o que acontece? Se os preços são iguais em Liverpool e no Texas, o excedente de produção de Liverpool é que vai para o Texas. Ou seja, deslocam-se apenas em uma direção. Qual que é essa direção? Dos locais onde há o excedente de produção, o local onde há excedente de consumo, onde estão comprando. O algodão é embarcado de Houston para Liverpool e não de Liverpool para Houston. Seu preço é menor em Houston do que em Liverpool e a diferença é determinada pelo custo de transporte. Perdão, estava falando que o algodão em Liverpool era produzido em Liverpool. Não, é em Houston. A tecelagem acontecia em Liverpool na era industrial. Tá certo, perdão. O plantio acontecia em Houston, né? As fazendas de algodão do sul dos Estados Unidos, onde existiam os Estados Confederados, onde havia a escravidão. Tem muitos filmes lá, Louisiana e tudo mais, aquelas fazendas de algodão. Então, o algodão é embarcado de Houston para Liverpool e não de Liverpool para Houston. Seu preço é menor em Houston do que em Liverpool, e a diferença é determinada pelo custo de transporte. Mas a moeda pode ser transferida, ora numa direção, ora na outra. O erro daqueles que pretendem explicar as flutuações das taxas de câmbio interlocais e as transferências de moeda interlocais como consequência dos itens não monetários do balanço de pagamentos reside no fato de atribuírem à moeda um caráter especial. Não chegam a perceber que, em relação às taxas de câmbio interlocais, não há diferença entre moeda e mercadoria. Se é possível haver comércio de algodão entre Houston e Liverpool, o preço do algodão nesses dois locais não pode diferir além do custo de transporte. Da mesma maneira em que há um fluxo de algodão do sul dos Estados Unidos para a Europa, há um fluxo de ouro dos países produtores de ouro, como a África do Sul, para a Europa. Deixemos de lado o comércio triangular e o caso dos países produtores de ouro e suponhamos que os indivíduos e firmas
comerciem uns com os outros com base no padrão ouro e que não tenham intenção de alterar o tamanho de seus encaixes. Nova construção imaginária. Então, deixemos de lado o comércio triangular e o caso de países produtores de ouro, que agora nós vamos usar o ouro como moeda mercadoria para fazer essa construção. E suponhamos que os indivíduos e firmas comerciem uns com os outros, com base no padrão ouro, e que não tenham a intenção de alterar o tamanho de seus encaixes. Então, essa é a construção. Ninguém vai poupar ou gastar mais, consumindo capital. Todo mundo vai manter seus encaixes nos mesmos níveis. Uma construção imaginária. De suas compras e vendas resultam créditos que implicam em pagamentos interlocais. Mas, na hipótese que formulamos, estes pagamentos interlocais são equivalentes entre si. Como ele disse no item 14 e no item 13, se não há encaixes, se não há poupança, se não sobra o patrimônio líquido do cidadão, a coluna de débitos e créditos é a mesma, vai se zerar. Não houve um enriquecimento. Se o país tem uma coluna de débitos e créditos, contas a pagar e contas a receber iguaizinhas em ouro, se de suas compras e vendas resultam créditos que implicam em pagamentos interlocais, mas a hipótese que formulamos, esses pagamentos interlocais são equivalentes entre si, o montante que os habitantes de A têm de pagar aos habitantes de B é igual aos montantes que os habitantes de B têm de pagar para os habitantes de A. Assim sendo, é possível poupar os custos de transporte. E aqui começa Bretton Woods, tá bom, pessoal? Aqui começa Bretton. O montante que os habitantes de A têm de pagar aos habitantes de B é igual aos montantes que os habitantes de B têm de pagar aos habitantes de A. Assim sendo, deixa eu ver se eu consigo grifar alguma coisa antes. Tá, vou deixar assim. Assim sendo, é possível poupar os custos de transporte, de transportar o ouro de A para B e de B para A. Os créditos e os débitos podem ser ajustados por meio de uma câmara de compensação interlocal. É uma questão meramente técnica que esse ajuste seja efetuado por uma câmara de compensação interlocal ou por transferências feitas no próprio mercado de divisas. De qualquer forma, o preço que um habitante de A ou de B tem de pagar para fazer um pagamento em B ou em A é limitado pelos custos do transporte. De qualquer forma, o preço que um habitante de A ou de B tem de pagar para fazer um pagamento em B ou em A é limitado pelos custos de transporte, não podendo exceder o valor ao par por mais do que os custos de transporte, que a gente chama de ponto de exportação do ouro, nem ser inferior ao valor ao par por mais do que os custos de transporte, que é o ponto de importação do ouro. Compreenderam? Então, se os créditos devem fazer por meio de uma câmara de negociação interlocal, se o tanto que você tem que pagar de A para B em ouro é o mesmo tanto que você tem que pagar de B para A, uma câmara de compensação faz esse trabalho. É uma questão meramente técnica que esse ajuste seja feito por uma câmara de compensação interlocal ou por transferências feitas no próprio mercado de divisas. De qualquer forma, o preço que um habitante de A tem de pagar para fazer um pagamento em B, mandar o ouro para lá, é limitado apenas pelos custos de transporte e não pela diferença do valor do ouro. Não pode exceder o valor ao par, mais do que os custos de transporte, ponto de exportação do ouro, nem inferior ao valor ao par. Por mais que os custos, por mais do que os custos de transporte, porque esse é o ponto de importação do ouro, admitamos que, ceteris paribus, ocorra um desequilíbrio temporário entre os pagamentos devidos de A para B
e os de B para A. Nesta hipótese, só pode impedir que seja feita uma transferência de ouro por meio de uma operação de crédito. Ou seja, nessa hipótese, só se pode impedir que seja feita uma transferência, que você pegue o ouro de A e leve para B para fazer o pagamento dessa diferença, se por meio de uma operação de crédito. Ó, você está me devendo aí 100 quilos de ouro para o ano que vem, tá beleza? Se o importador em A, que precisa efetuar um pagamento hoje em B, puder comprar no mercado de divisas créditos contra os residentes em B, com vencimento em 90 dias, poderá poupar os custos de transporte do ouro tomando emprestado em B o montante em questão por um período de 90 dias. Olha o que ele está dizendo. Ele pode pegar emprestado lá em B, crédito, para fazer o pagamento, a compensação em 90 dias, poderá poupar os custos de transporte, de levar todo esse ouro para fazer esse pagamento. Lembra? Seguro, taxa de transporte, todas aquelas coisas. Tomando emprestado em B o montante em questão por um período de 90 dias. Os comerciantes que lidam com divisas estrangeiras recorrerão a este procedimento. Se o custo do empréstimo em B, se o custo do dinheiro, o valor do empréstimo, as taxas de juros, não exceder o custo do empréstimo em A por mais do que o dobro dos custos do transporte de ouro. Olha que coisa interessante. Os comerciantes que lidam com divisas estrangeiras recorrerão a este procedimento se o custo do empréstimo em B não exceder o custo do empréstimo em A por mais que o dobro dos custos de transporte de ouro. Por que o dobro? E voltar. Ora, se a taxa em A vai me custar 10, transporte é 5, e o outro transporte para voltar é 5, nós temos 20 de custo, enquanto que lá em B eles estão me cobrando 18. É bem mais do que os 10, mas ainda assim vale a pena. Se o custo de expedir o ouro é 1/8, né? 1/8 é 12%. Acho que é isso. Estarão dispostos a pagar por um empréstimo a 90 dias uma taxa de juros de 1% ao ano, maior que a taxa de juros vigentes nas transações entre A e B, se não houvesse a necessidade desses pagamentos interlocais. Se o custo de expedir o ouro é 1/8, 12%, 12,33%, estarão dispostos a pagar por um empréstimo de 90 dias uma taxa de juros de 1% ao ano, maior que a taxa de juros vigentes numa transação entre A e B, se não houvesse a necessidade desses pagamentos interlocais. Esses mesmos fatos também podem ser expressos, dizendo-se que o saldo diário do balanço de pagamentos entre A e B determina o nível da taxa de câmbio dentro dos limites estabelecidos pelo ponto de exportação e de importação do ouro. Esses mesmos fatos também podem ser expressos, dizendo-se que o saldo diário do balanço de pagamentos entre A e B determina o nível da taxa de câmbio dentro dos limites estabelecidos pelos pontos de exportação e de importação do ouro. As taxas de câmbio entre A e B estão estabelecidos como uma taxa de câmbio dentro de que limites? Os limites estabelecidos para você pegar o ouro e mandar ele, ao invés de fazer essa transação de empréstimo, de crédito.
Mas não deve ser esquecido que isso só ocorre se os residentes de A e B não pretendem alterar o tamanho de seus encaixes. Somente se for esse caso, torna-se possível evitar a transferência de ouro e manter a taxa de câmbio dentro dos limites estabelecidos pelos dois pontos de exportação e importação do ouro. Se os residentes de A querem reduzir seus encaixes e os de B querem aumentar os seus, o ouro terá de ser transferido de A para B. O custo da transferência telegráfica de A para B atingirá em A o ponto de exportação do ouro. O ouro, então, é transferido de A para B da mesma maneira que o algodão é regularmente exportado dos Estados Unidos para a Europa. O custo de transferência telegráfica para B atinge o ponto de exportação do ouro porque os residentes em A estão vendendo ouro para os residentes em B e não porque o seu balanço de pagamentos seja desfavorável. Sacou o exemplo que ele foi dar de quando não está vendo encaixes, como que funciona, a questão de que se deu um desfalque nas mercadorias, na balança comercial desfavorável, e aí vai somente a questão da taxa do ouro, o crédito. Vocês entenderam que não é isso que faz uma balança ser desfavorável. O custo da transferência telegráfica para B atinge o ponto de exportação do ouro porque os residentes de A estão vendendo ouro para os residentes de B, diminuindo seus encaixes. E não porque o seu balanço de pagamento seja desfavorável. Isso é válido em relação a quaisquer pagamentos a serem efetuados entre vários locais. Não faz diferença se as cidades em questão pertencem à mesma nação soberana ou a diferentes nações soberanas. Cara, isso aqui é tão maravilhoso que ele está dizendo o seguinte, que se Araçatuba e Birigui são cidades vizinhas, 14 quilômetros entre elas, se o prefeito de Araçatuba resolve privilegiar as pessoas que poupam seu dinheiro, ou seja, vamos supor que ele faça um desconto naquilo que ele pode arrecadar de IPTU e ISS para pessoas que tenham, que fomente a poupança ou que abram novos negócios em Araçatuba e mostrem que lá estarão efetivamente bens de capital comprados a título de poupança feita pelos cidadãos e não por empréstimo. Você pode ter certeza que a riqueza começará a migrar nas relações de troca natural, que tem uma cidade com a outra, de Birigui para Araçatuba. É como se a população de Araçatuba deixasse de comprar o tanto que compra em Birigui, diminuindo suas compras lá, aumentando os seus encaixes. Com isso, vai sobrar produto em Birigui, e com isso o preço vai cair, e essas pessoas vão comprar mais barato, e aos poucos, porque elas estão aumentando seus encaixes, elas estão comprando menos, e estão vendendo mais, porque elas querem vender, elas aumentam o seu nível de venda, e Birigui começa a gastar mais. Este é o ponto de, de importância dentro desse assunto. Entretanto, a intervenção do governo provoca consideráveis mudanças nessa situação. Todos os governos criaram instituições que possibilitam aos residentes do país fazerem pagamentos domésticos interlocais ao par. Uau! Os custos de transporte de moeda de um local para o outro são arcados pelo Tesouro ou pelo Banco Central. Eu estava explicando isso para a Fernanda esses dias. Ou por qualquer outra agência do governo, como, por exemplo, o Serviço de Poupança Postal dos diversos países europeus. Por isso,
não existe mais um mercado de transferências domésticas interlocais. O público não precisa pagar por uma ordem de pagamento interlocal mais do que por uma local. Ou se tem de pagar um pouco mais, esta diferença não guarda qualquer relação com flutuações dos movimentos de moeda interlocais no interior do país. É essa interferência governamental que tornou mais nítida a diferença entre pagamentos domésticos e pagamentos fora das fronteiras nacionais. Os pagamentos domésticos efetuam-se ao par, enquanto os pagamentos no exterior estão sujeitos às flutuações que ocorrem nos limites dos pontos de exportação e importação do ouro. E aqui a coisa fica difícil para a maioria das pessoas entender. Mas o que a gente chama de reserva soberana em dólar, que começa a diminuir num determinado momento, é porque o que está acontecendo? Tem tudo a ver com o que nós já explicamos aqui. E com essa passagem. Quem faz a compensação agora não são mais as empresas, agora é o governo. Todo mercadoria que você vende vem em dólar, dólar real. Quando você compra, real, dólar, dólar paga o cara lá. O problema é que, quando os pagamentos no exterior, essa relação monetária não está condizente, mais pessoas estão procurando a quantidade de moeda externa, porque essa moeda interna fiduciária está desvalorizando, o que você tem é que os limites de exportação da moeda ouro estão atingidos. E você está mandando riqueza embora. Se mais de um tipo de moeda é usado como meio de troca, a taxa de câmbio recíproca entre elas é determinada pelo seu respectivo poder aquisitivo. Acabei de falar. Então, o Mises vai falar muito melhor do que eu, com certeza. Os preços finais das várias mercadorias expressos em cada uma das duas ou das diversas moedas são proporcionais entre si. A taxa de câmbio final entre os vários tipos de moeda reflete o seu poder aquisitivo em relação a quem? As mercadorias. Se surgir uma diferença, surge uma possibilidade para uma transação lucrativa, e os esforços dos homens de negócios, ansiosos por aproveitarem dessa oportunidade, fazem com que essa diferença desapareça de novo. Como assim desapareça? Ora, se o dólar começa a se valorizar, o pessoal joga mais produtos no mercado externo. Quando eles jogam mais produtos no mercado externo, o preço daquilo no exterior vai começar a cair, e o no mercado interno vai começar a subir, porque vai faltar. E eles vão se equilibrar novamente, até que essa diferença desapareça. A teoria da paridade do poder aquisitivo das moedas internacionais constitui mera aplicação dos teoremas gerais relativos à determinação de preços ao caso especial da coexistência de vários tipos de moeda. Pouco importa se os vários tipos de moeda coexistem no mesmo território ou se o seu uso é limitado a uma determinada área. Está falando que cada país tem suas moedas de curso forçado. Tanto no caso como no outro, a taxa de câmbio entre elas tende a uma configuração final que torna indiferente comprar ou vender usando essa ou aquela moeda. Na medida em que existam custos de transferência interlocal, será necessário somá-los ou subtraí-los. As mudanças no poder aquisitivo não ocorrem ao mesmo tempo em relação a todas as mercadorias e serviços. Já viu isso? Consideremos uma vez mais o caso de muita importância prática de haver inflação em apenas um país. Esse é um ponto importante. O aumento na quantidade doméstica de moeda crédito ou moeda fiat afeta inicialmente os preços de algumas mercadorias e serviços. Os preços de outras mercadorias permanecem por algum tempo inalterados.
A taxa de câmbio entre a moeda nacional e as moedas estrangeiras é determinada na bolsa, um mercado organizado e dirigido segundo os padrões e costumes comerciais de uma bolsa de valores imobiliários. Os que operam nesse mercado especial estão mais capacitados a antecipar as mudanças futuras do que o resto das pessoas. Vou descobrir o que eu fiz. Consequentemente, a estrutura de preços do mercado de câmbio reflete a nova relação monetária mais rapidamente do que os preços de muitas mercadorias e serviços. Então, logo a inflação doméstica começa a afetar os preços de algumas mercadorias e, de qualquer forma, muito antes de ter consumado os seus efeitos sobre a maior parte dos preços das mercadorias e serviços, a taxa de câmbio das moedas estrangeiras tende a aumentar até o ponto que corresponda à configuração final dos preços e salários domésticos. Esse fato tem sido interpretado de uma maneira inteiramente equivocada. As pessoas não chegam a perceber que o aumento da taxa de câmbio de divisas estrangeiras meramente antecipa o movimento ascendente dos preços domésticos. Pronto, que é isso que hoje todo mundo já vê. Quando o dólar está subindo, algum imbecil fala: ah, você não come dólar, você não paga em dólares no mercado. É isso. Procuram explicar a elevação da taxa de câmbio como decorrente de um balanço de pagamento desfavorável. O aumento da demanda de moeda estrangeira, dizem eles, teria sido provocado por uma deterioração da balança comercial ou de outros itens do balanço de pagamentos, ou simplesmente por sinistras manobras de especuladores sem patriotismo, que nós vemos as pessoas lá da Globo News falar. A elevação da taxa de câmbio acarretaria um aumento nos preços domésticos dos produtos importados. Os preços dos produtos domésticos também aumentariam porque, se não subissem, estimularia os comerciantes a retirá-los do mercado interno e vendê-los com vantagem no exterior. Os erros implícitos nessa doutrina muito popular são fáceis de serem evidenciados. Se a renda nominal dos habitantes do país não tivesse sido aumentada pela inflação, eles teriam sido obrigados a restringir o seu consumo, sejam de produtos importados, sejam de produtos nacionais. No primeiro caso, as importações cairiam e no segundo, as exportações aumentariam. Desse modo, a balança comercial voltaria a apresentar o que os mercantilistas chamam de saldo favorável. Quando pressionados, os mercantilistas se veem forçados a admitir a pertinência desse raciocínio. Mas, dizem eles, isto só é aplicável a condições normais de comércio. Não pode ser aplicado no caso de países cuja situação os obriga a importar mercadorias essenciais, tais como alimentos e matérias-primas. As importações desses bens continuam. Eles não podem ser reduzidos abaixo de certo mínimo. As importações desses bens, continuam eles. Não podem ser reduzidos abaixo de certo mínimo. Deveriam ser importados mesmo por um preço mais elevado. Se a moeda estrangeira para importá-los não puder ser obtida por uma equação, por um adequado montante de exportações, a balança comercial tornar-se-á desfavorável e a taxa de câmbio aumentarão cada vez mais. E aqui é que está. Essa ideia é tão ilusória como todas as demais ideias mercantilistas. Por mais urgente, vital que seja a demanda de alguns bens por parte de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos, estes só poderão satisfazê-lo no mercado se pagarem o preço de mercado. Se um austríaco quer comprar trigo canadense, terá de pagar o preço de mercado em dólares canadenses. Terá de conseguir os dólares canadenses exportando para o Canadá ou para algum outro país. Ao pagar preços maiores em shillings, a moeda austríaca, pelos dólares canadenses,
a disponibilidade de dólares canadenses não aumenta. Ademais, não poderá pagar tais preços maiores em shillings pelo trigo importado se sua renda em shillings permanecer inalterada. Somente se o governo austríaco adotar uma política inflacionária e assim aumentar a quantidade de shillings no bolso de seus cidadãos austríacos, no bolso de seu cidadão, no bolso de seus cidadãos, terão os austríacos condições de continuar a comprar quantidades de trigo canadense que costumavam a comprar sem diminuir outras despesas. Se não houver inflação doméstica, qualquer aumento no preço de bens importados resultará numa queda de seu consumo ou numa queda do consumo de outros bens. Assim, o processo de ajuste descrito acima entra em funcionamento. Se um homem não tem dinheiro para comprar pão de seu vizinho, o padeiro, a causa não deve ser atribuída a uma suposta falta de moeda. Ela reside no fato de que esse homem não conseguiu ganhar o dinheiro de que necessitava, vendendo bens ou prestando serviços pelos quais as pessoas estivessem dispostas a pagar. O mesmo é verdade em relação ao comércio internacional. Um país pode estar em dificuldades por não conseguir vender no exterior tantas mercadorias quanto teria de vender, a fim de comprar todos os alimentos de que seus cidadãos necessitam. Mas isso não significa que as divisas estrangeiras são escassas. Significa que os seus habitantes são pobres. E a inflação doméstica, certamente, não é um meio apropriado para acabar com a pobreza. Eu acho que essa é a grande passagem que nos leva a entender efetivamente o problema da inflação e das balanças comerciais. A especulação também não é causa da formação da taxa de câmbio. Os especuladores simplesmente antecipam as prováveis variações. Se errarem, se o seu prognóstico de que há um processo inflacionário em curso estiver errada, a estrutura de preços e as taxas de câmbio das moedas estrangeiras não corresponderão às suas previsões, e eles terão de pagar por seus equívocos, sofrendo as correspondentes perdas. O problema é que no Brasil hoje não há outra maneira do governo se salvar, a não ser entrando no regime fiscal e perdendo efetivamente o que? A base de sustentação do governo, os auxiliados, né, aqueles que recebem auxílio, o assistencialismo. Se ele fizer isso, ele perde a base de sustentação política. Esse é o problema. Então, só tem um jeito dele sair dessa. Se ele não consegue tomar dinheiro emprestado porque as pessoas estão com medo, ele vai ter que aumentar a base monetária, inflacionando todo o processo. A doutrina segundo a qual as taxas de câmbio das moedas estrangeiras são determinadas pelo balanço de pagamentos baseia-se numa generalização indevida de um caso particular. Então, a doutrina segundo a qual as taxas de câmbio das moedas estrangeiras são determinadas pelo balanço de pagamentos baseia-se numa generalização indevida de um caso particular. Se dois locais A e B usam o mesmo tipo de moeda, e se os residentes não desejam fazer quaisquer mudanças no tamanho de seus encaixes, o total pago durante certo período de tempo pelos residentes A aos B é igual ao montante pago pelos residentes B aos de A, como vimos. E todos os pagamentos podem ser ajustados sem que seja necessário transferir moeda de A para B ou de B para A. Não foi o que vimos? O que vimos. Nesse caso, o custo de A da transferência telegráfica para B não pode ultrapassar o ponto ligeiramente abaixo do ponto de exportação do ouro e também não pode cair abaixo de um ponto ligeiramente acima do ponto de importação do ouro e vice-versa. Dentro dessa margem, o saldo diário do balanço de pagamentos determina a cotação diária da taxa de câmbio. Isso só ocorre enquanto os residentes de A, nem de B, nem os de B desejarem alterar o montante dos seus encaixes. Se os residentes de A quiserem diminuir os seus encaixes, se os de B quiserem aumentar os seus, a moeda será transferida de A para B e o custo em A da transferência telegráfica para B atinge o ponto de exportação do ouro. Portanto, não é porque o balanço de pagamentos em A se tenha tornado desfavorável que se efetue a transferência de moeda para B,
Essa resposta aqui ela é pesada. O que os mercantilistas chamam de um balanço de pagamentos desfavorável é o resultado de uma deliberada diminuição dos encaixes do cidadão de A e um deliberado aumento dos encaixes do cidadão de B. Se nenhum residente de A estiver disposto a reduzir seu encaixe, tal fluxo de moeda jamais poderia ocorrer. A diferença entre o comércio de moeda e o de mercadorias vendáveis é essa. A diferença entre o comércio de moeda e o de mercadorias vendáveis é essa. Dois pontos. Em geral, a transferência de mercadorias se faz num único sentido, que é dos locais onde há excedente de produção para aqueles onde há excesso de consumo. Consequentemente, o preço de certa mercadoria no local onde há excedente de produção é geralmente menor do que onde há excesso de consumo, e esta diferença corresponde aos custos de transporte. As coisas se passam de maneira diferente com a moeda, não levando em conta o caso dos países produtores de ouro e dos países cujos residentes desejam deliberadamente alterar o tamanho de seus encaixes. A moeda se desloca, ora numa direção, ora na direção oposta. Num momento dado, um país exporta moeda, num outro momento importa. Todo país exportador logo se transforma em país importador, precisamente por causa de suas exportações anteriores. Por essa única razão, é possível poupar os custos de transporte da moeda, recorrendo-se ao mercado de câmbio de moedas estrangeiras. Perfeito? Compreendido? Aqui dá um termo forte, porque naquele cálculo de PIB, onde nós fazemos a balança comercial, a questão toda se dá devido a um aumento de encaixe forçado, muitas vezes, de tal forma que moeda sai, no sentido de riqueza sai, chega dólar, dólar joga real, esses que pegam o dinheiro primeiro que exportaram para fora saem ganhando muito mais do que a inflação que vai ser gerada por conta desse reequilíbrio monetário e, portanto, um empobrecimento das pessoas. No entanto, o que houve de aumento de encaixe é que, falando em dólar, você aumentou, mas não do povo, e sim do governo, os seus encaixes. A pergunta que fica é: se o governo, que não produz nada, está aumentando encaixes, é porque ele está sendo um corretor, um atravessador das riquezas que saem do país, cobrando uma taxa em moeda estrangeira e guardando essa moeda estrangeira, para garantir futuro pagamento de divisas estrangeiras no caso de empréstimos. Entender o problema gerado no que nós chamamos hoje de balança comercial, lembrando que a riqueza entre os grupos da nação não é sentido na formulação do balanço de pagamentos entre nações, e, portanto, quando falta mercadorias internamente, são todas jogadas lá para fora, o que você está fazendo é tirar aquela riqueza que era gerada aqui, efetivamente. Não estou dizendo que não é certo. Obviamente que é certo que esses produtores joguem para lá, porque a riqueza está sendo realmente gerada muito mais eficientemente lá fora, por uma questão óbvia. O Estado está interferindo justamente numa criação monetária artificial, moeda fiduciária, e não moeda mercadoria. Perfeito, pessoal? Compreendido tudo isso, isso é de suma importância de entendimento. E, mais uma vez, convido o Marcel a focar nesses itens aqui, que são importantíssimos para a nossa futura equação, que vai ter nossos sobrenomes, que vai ser o jeito de calcular o PIB, ou o enriquecimento do conjunto geral das pessoas, mas da forma correta. Valeu, pessoal. Até a nossa próxima aula.